Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. Essa Bíblia aqui, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da Escola Bíblica de Jerusalém, uma das melhores traduções para o português da Bíblia. Mais precisamente vamos falar do livro de Josué, da descrição das 3 grandes tribos a oeste do Jordão. A grande seção dos capítulos 14, versículos 1 ao 19 até 49, combina diversos documentos, uma descrição dos limites das tribos, anterior à época monarca de Saul, de Davi e Salomão. E lista de cidades que estão pormenorizadas, especialmente no tocante a Judá, Simeão e Benjamim, e representa uma situação da época real. Esses documentos reunidos e comentados, em particular Josué, capítulo 15, versículos 13 a 19, capítulos 16, versículo 10, capítulo 17, versículos 11 ao 13, textos paralelos a Juízes 1, serviram para fornecer um quadro da ocupação sob Josué. Na verdade, os diferentes grupos se instalaram por infiltração pacífica ou por conquista, cada um no seu território, cuja posse foram assegurando pouco a pouco. Então vamos lá. A introdução dessa descrição das 3 grandes tribos a oeste do Jordão. Essas são as heranças que os israelitas receberam na terra de Canaã, que eles deram como herança o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Nun, com os chefes de família das tribos de Israel. Foi por sorte que receberam sua herança, conforme Yahvé havia ordenado por intermédio de Moisés. Lembrando que a tradução do tetragrama sagrado YHWH, que não é assim no hebraico, mas foi assim que foi transcrito para o português, os católicos geralmente traduzem por Yahvé ou Javé, enquanto os evangélicos traduzem por Jeová. Para as 9 tribos e meia, Moisés já lhes havia dado herança, as 2 tribos e meia, do outro lado do Jordão, mas aos levitas não havia dado herança entre eles. Os filhos de José, porém, formavam 2 tribos, Manassés e Efraim, e não se deu na terra parte alguma aos levitas, a não ser cidades para nelas habitarem, com as pastagens para seu gado e a sua manutenção. Os israelitas fizeram conforme Yahvé havia ordenado a Moisés, e partilharam a terra. Nós vamos ver a parte de Caleb. Caleb é Cenezeu, ver os versículos 6 e 14. Portanto, não israelita, lá em Números 24, 21 e seguintes. Seu clã originário do sul da Palestina é aparentado com os Edomitas, está lá em Gênesis capítulo 36, versículo 11. Relacionou-se com Israel e especialmente com Judá, desde a estada em Cádiz, está lá em Números 13, versículo 14. Capítulos 13 e 14, na verdade. Ocupou a região de Hebron, aqui capítulo 15, versículos 13 a 19, e Juízes, capítulo 1, versículos 12 ao 15, perto da qual se encontra o Negueb de Caleb, está lá em 1 Samuel 30, versículo 14. Os calebitas foram finalmente assimilados a Judá. Conferir a genealogia das crônicas, 1 Crônicas 2, versículos 18 seguintes e 42 seguintes, capítulo 4, versículos 11 seguintes, e Josué, capítulo 15, 13 adiante. Então, os filhos de Judá vieram ter com Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o cenezeu, lhe disse: Bem sabes o que Yahvé disse a Moisés, homem de Deus, a meu e a teu respeito, em Cádiz Barne. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo de Yahvé, me enviou de Cádiz Barne para espionar esta terra, e eu lhe fiz um relato sincero. Mas os irmãos que haviam subido comigo desencorajaram o povo, ao passo que eu segui perfeitamente Yahvé, meu Deus. Naquele dia Moisés fez este juramento: certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança, a ti e aos teus filhos para sempre, porque seguiste perfeitamente Yahvé, meu Deus. Desde então Yahvé me guardou com vida segundo sua promessa. Faz 45 anos que Yahvé fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. E eis que agora estou com 85 anos. Estou tão robusto hoje como no dia em que Moisés me confiou essa missão. A minha força de hoje é como a minha força de então, para combater e para ir e vir. Agora, pois, que se me dê esta montanha de que me falou Yahvé naquele dia. Ouviste, naquele dia, que lá estavam os Enassim e grandes cidades fortificadas. Porém, se Yahvé está comigo,
eu os expulsarei, como disse Iavé. Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como herança. Assim Hebrom permaneceu até hoje como herança de Caleb, filho de Jefoné, o cenezeu, porque seguiu perfeitamente Yahvé, Deus de Israel. Outrora o nome de Hebrom era Cariat Arbe. Então isso, Cariat Arbe, está em Gênesis capítulo 23, versículo 2, capítulo 35, versículo 27, e Juízes, capítulo 1, versículo 10. Significa cidade dos quatro. Os quatro bairros da cidade, ou os quatro clãs que a habitavam, Enac, antepassado epônimo dos Enassim, e seus 3 filhos. Está em capítulo 15, versículo 14, de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 10 adiante. Aqui, Arbe se tornou um nome de pessoa. Arbe era o maior homem entre os Enassim, e a terra descansou da guerra. Vamos falar da tribo de Judá. Os limites sul, leste e oeste de Judá são, na realidade, os da terra de Canaã. O limite norte, que é o mais pormenorizado, representa a fronteira de Judá na época de Davi. Leva em conta a situação particular de Jerusalém e a permanência dos enclaves cananeus. Seu prolongamento até o mar é teórico. O lote da tribo dos filhos de Judá, segundo seus clãs, se estendia para a fronteira de Edom, desde o deserto de Sim, ao meio-dia, até Cádiz, ao sul. Sua fronteira meridional partia da extremidade do Mar Salgado, desde a língua que olha para o Negueb. A língua é a faixa de terra que avança no Mar Morto ao sudeste. Em árabe, Alixã. Não se deve confundi-la com a língua de mar, que se encontra ao norte, no versículo 5. E se dirigia para o sul da subida dos Escorpiões. Atravessava Sim e subia ao sul de Cades Barne, passando por Esron, subia a Adar e voltava em direção a Carca. Depois a fronteira passava por Azemona e desembocava na torrente do Egito, para terminar no mar. Essa será a vossa fronteira meridional. Ao oriente a fronteira era o Mar Salgado, até a foz do Jordão. A fronteira do lado norte partia da Baía à foz do Jordão. A fronteira subia a Bet-Hogla, passava ao norte de Bet-Arabá e subia a pedra de Boém, filho de Ruben. Depois a fronteira subia a Dabir, desde o vale de Acor, e voltaram ao norte em direção a Gilgal, que está adiante da subida de Adomim, que está ao sul da torrente. A fronteira passava pelas águas de En-Sames e ia terminar em En-Rogel. Daqui ela subia o vale de Ben-Enon, que vem do sul, em direção ao flanco do Jebuseu ao sul. O flanco ou a espada do Jebuseu, capítulo 18, versículo 16, é a saliência da colina em que se encontrava a antiga Jerusalém. Está em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 9 adiante. Que é Jerusalém. Subia ao cume da montanha que fecha o vale de Enon, do lado oeste, na extremidade setentrional da planície dos Rafaim. Do cume da montanha, a fronteira se dobrava em direção à fonte das águas da Neftoa e se dirigia às cidades do Monte Efron, para voltar-se em direção a Baala, que é Cariat Yarim. De Baala, a fronteira dava volta ao ocidente em direção à montanha de Seir, e passando a encosta do Monte Jearim em direção ao norte, que é Queslon. Descia a Bet-Sames, atravessava Tamna, chegava à encosta de Acaron em direção ao norte, voltava em direção a Secron e passava pela montanha de Baala, para chegar a Jebneel. O mar era o terreno da fronteira. A fronteira ocidental era formada pelo Grande Mar. Essa fronteira era, nos seus limites, a dos filhos de Judá, segundo os seus clãs. Então, esse é um pouquinho aí, esse trecho de Josué, capítulo 14 e 15, até o versículo 12. Onde está descrevendo as 3 grandes tribos a oeste do Jordão, uma introdução, a parte de Caleb, a tribo de Judá. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Em vídeos posteriores vou abordar a partir também de outras traduções da Bíblia. Eu tenho algumas Bíblias de estudo aqui. E a gente vai conhecendo um pouquinho mais da Sagrada Escritura, muito importante para um ponto que é a teologia bíblica. O estudo histórico, de contexto histórico, o estudo científico da Bíblia é algo que eu gosto muito de fazer por conta da minha disciplina. Eu trabalho com ciências da religião, com ensino religioso e também fui seminarista, estudei para ser padre. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, sugestões de temas e assuntos para os próximos vídeos. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.